5 jogadores da convocação original de Dorival Júnior acabam se lesionando e consequentemente são cortados para esta data FIFA de outubro e são naturalmente, né, substituídos por outros convocados. Mas, cara, depois dessas reposições, o que a gente mais percebeu é que o Dorival Júnior ele continuou sendo extremamente genérico. E eu acho que a pergunta que resta agora é: qual que é a lógica dessas convocações? Bem, meus amigos, definitivamente entramos no período da data FIFA, né? Essa data FIFA de outubro que o Brasil irá enfrentar as seleções no Chile, fora de casa, no dia 10. E a seleção do Peru, em casa, em Brasília, no dia 15. E, cara, a gente teve uma convocação, né, um tempo atrás, que eu já fiz e já tem vídeo aqui no canal, documentando, né, a convocação que foi extremamente genérica por parte do Dorival Júnior, porém que tinha até alguns nomes interessantes, alguns nomes um pouquinho mais ousados, só que acabou que a gente teve muitos cortes, né, por conta de lesão, muitos jogadores mesmo acabaram se lesionando, né, daqueles convocados, então a gente teve alguns jogadores sendo convocados, né, pra fazer essa reposição, e cara, essas convocações, né, de reposição foram tão genéricas, na minha opinião, né, tão mal feitas, que eu quero fazer um vídeo especial aqui pra comentar delas, né. Assim, passei inicialmente pras convocações realmente, né, pra depois eu falar o que eu acho, minha opinião e por aí vai. Bremer, zagueiro da Juventus, né, que foi pra mim uma das melhores surpresas dessa convocação, né, original que o Dorival fez, acabou, cara, rompendo o ligamento cruzado, vai ficar muito provavelmente um ano fora, provavelmente vai perder a temporada europeia, era o melhor zagueiro da Juventus, né, e provavelmente o melhor zagueiro brasileiro na Europa nessa temporada, só que, né, acabou acontecendo essa fatalidade. E quem foi convocado? Beraldo, que nem foi utilizado na última data FIFA. Guilherme Arana, lateral esquerdo que vinha sendo titular realmente da seleção, acabou sentindo, né, uma lesão muscular jogando pelo Atlético Mineiro contra o Vasco, né, no jogo da Copa do Brasil. Também foi cortado e aí foi chamado Alex Telles, lateral esquerdo, né, que acabou de chegar no Botafogo e vem fazendo boas partidas. Aqui, cara, eu acho que realmente foi um acerto do Dorival, uma aposta tanto quanto interessante, só que aí você acaba pesando aquele lado. A gente tem dois laterais que não são lá muito experientes na seleção brasileira. Tudo bem que o Alex Telles já tem passagem pelo Tite, mas sempre foi meio que uma terceira opção. Enquanto o Abner, ele realmente nunca jogou pela camisa amarelinha. Então, fica aquela questão pela lateral esquerda, mas também, cara, a posição não era obrigatoriamente do Arana, então não é um grande pecado realmente a convocação do Alex Telles. Alisson, goleiro do Liverpool, né, que vinha sendo o titular da seleção, acabou, né, também se lesionando e aí foi convocado para o lugar dele o Everton do Palmeiras, que já tem uma experiência de seleção brasileira, né, vinha sendo convocado principalmente no último ciclo com o Tite. Vinícius Júnior, que talvez seja aqui a baixa, né, mais significativa, ou nem tanto, porque não vinha lá rendendo muito bem com a seleção, né, acabou se lesionando aqui mais ou menos na faixa aqui do ombro, também da lombar, por aí vai, e aí acabou sendo cortado. E para o seu lugar foi convocado Andreas Pereira, outra convocação que aqui eu acho interessante. E por fim, Éder Militão, né, acabou também se lesionando pelo Real Madrid, né, outra lesão muscular, e acabou sendo cortado para a convocação do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, que é reserva no Flamengo, desde que o Felipe Luiz chegou. Vai entender. Então, cara, eu já dei uma pequena palhinha aqui do que eu achei, né, das convocações. Aqui as que eu achei mais interessantes realmente foram o Alex Telles, que vem rendendo bem e vai que consegue desempenhar bem nessa lateral esquerda, que por enquanto não tem dono, né. E, cara, eu achei um tanto quanto interessante realmente a convocação do Andreas Pereira. O Dorival, ele tá meio que corrigindo um grande erro que ele fez, que foi convocar somente 4 meio-campistas, e aí percebeu, né, que ele realmente vai colocar o Rodrigo para jogar de atacante, e aí decidiu colocar o Andreas Pereira aqui para compor mais esse meio-campo dos convocados. O que, sendo bem sincero, eu achei uma aposta muito interessante. Só que, em contrapartida, as outras 3 convocações são extremamente genéricas. O Everton, ele não vai jogar, o titular vai ser o Ederson, e muito pior do que ele não jogar, ele muito provavelmente não vai ser mais convocado no ciclo do Dorival, a não ser que realmente aconteça alguma lesão muito grave. O Fabrício Bruno é muito injustificável, tudo bem que o cara ele fez bons amistosos contra a Espanha, contra a Inglaterra, só que desde então não vem numa das melhores fases, e principalmente no Flamengo, ele virou reserva do Léo Ortiz. O Léo Ortiz está fazendo uma temporada muito melhor que a do Fabrício Bruno, e mesmo assim ele não é convocado. E assim, também falando aqui um pouquinho do Beraldo chegando, que cara, o Beraldo ele não jogou na última data FIFA nenhum minuto. E aí você convoca Beraldo e Fabrício Bruno, 2 jogadores que não foram utilizados, e você deixa de arriscar. Novamente, a dupla de zaga titular do Brasil para os 2 jogos vai ser Gabriel Magalhães e Marquinhos. E aí o Murilo do Nottingham Forest, que tá pedindo passagem há muito e muito tempo, novamente é deixado para escanteio. Cara, o Murilo ele tá fazendo uma temporada muito melhor que a do Fabrício Bruno, e mesmo assim não é convocado. O Murilo ele tem muito mais condições de chegar na Copa de 26, mas mesmo assim é deixado de lado pro Fabrício Bruno. Fala do Léo Ortiz mesmo, cara. Ele vem carregando um pênalti desgraçado no Flamengo durante a temporada inteira. E quem é companheiro dele? Fabrício Bruno, que não vem jogando bem. Não faz sentido essas convocações.
São novamente convocações genéricas, são novamente convocações de um treinador que não tem talvez a cancha, que não tem o apoio, que não tem a pachorra de arriscar. E é extremamente necessário que você arrisque nessa seleção brasileira, ainda mais no dia de hoje, onde você tem uma seleção que basicamente não tem nada construído. A seleção brasileira não tem nada para 2026. Nada, zero, nulo, nada. Então, não faz sentido você continuar fazendo mais do mesmo. A convocação já tinha sido isso. E aí os poucos jogadores que você tinha arriscado, como é o caso do Bremer, por exemplo, acabam sendo lesionados, o que é uma completa lástima. E aí você, cara, substitui um jogador que foi uma aposta por um jogador que é extremamente genérico, que não vem jogando. Eu não sou contra a convocação do Beraldo, por exemplo, porém é um jogador que não tem chance. Qual a lógica de você convocar um jogador para deixar ele 100% do tempo no banco? Você não confia nele, essa é a impressão que você passa. É a mesma coisa do Dorival com o Endrick. Você tem um puta jogador que tá, cara, tem uma estrela absurda, tá comendo a bola no Real Madrid com os poucos minutos que tem, e muito provavelmente vai ser novamente reserva. Tudo bem que dessa vez eu fico um pouquinho menos revoltado, porque pela escalação que vem vazando, o Rodrigo não vai jogar de atacante, né? E vai deixar tanto o Igor Jesus quanto o Endrick no banco. E eu ainda vou falar dessa escalação prévia, né? Eu vou comentar o que eu achei dela. Porém, cara, o Dorival Júnior ele já tá irritando. E eu sei que ele não tem o mínimo aval de um incompetente que tá acima dele, que é Reginaldo Rodrigues. De um incompetente que não sabe tocar a maior seleção do mundo. E aí a gente acaba chegando nessa situação dramática, onde a gente tem essa convocação extremamente genérica. E aí você tem novas chances para arriscar, para tentar algo diferente. E o que o Dorival faz, novamente algo genérico. Isso é completamente revoltante, cara. E assim, eu já tô ficando cansado. Pelo menos, né, no último ciclo de Copa, a gente tinha o Tite que vira e mexe, ele arriscava até achar o elenco realmente principal, né, os melhores jogadores que tinha mais confiança. E com o Dorival, você não vê nada disso. Você tem realmente um grupo pré-estabelecido, que talvez seja a única semelhança, porém esse grupo não rende. Qual o propósito de você manter um grupo, sendo que esse grupo ele não consegue resultado? E é isso que mais me revolta em toda a seleção brasileira. Realmente os caras, eles parecem estar cagando e andando para a seleção. Eles não querem mudar. E aí, eu não tenho dúvida nenhuma de que Beraldo não vai jogar, de que Fabrício Bruno não vai jogar, de que o Everton não vai jogar e muito provavelmente não vai ser mais convocado. Andrés Pereira eu ainda acho que vai poder jogar e o Alex Telles também, por conta das situações realmente, das posições que eles jogam, né? A lateral esquerda a gente tá completamente carente, tal qual a lateral direita, mas é incrível, né? Como o Danilo, ele tem vaga cativa. E eu acho até engraçado, né? Porque o jogador bom, que é o Bremer, ele acaba lesionando. Mas o cara que a gente não aguenta mais ver lá dentro, ele não lesiona, que é o Danilo. Não quero nenhum mal ao Danilo, mas eu só faço essa comparação do azar realmente da seleção atualmente. Então, cara, o resumo para isso tudo aqui é chatice. As convocações do Dorival estão chatas, os jogos da seleção estão chatos, a administração e os constantes casos de amadorismo da CBF já estão chatos e insuportáveis. Toda a data FIFA, ela tá ficando chata. E isso é muito por conta da seleção brasileira. E agora eu vou fazer aqui basicamente minha análise quanto à possível escalação do Brasil para o jogo contra o Chile. Afinal, a gente tá há 2 dias e os setoristas realmente já vão analisando os treinos, já vão vendo quem tá treinando entre os titulares, entre os reservas. Então eu acho que dá pra desenvolver bastante coisa interessante aqui. O goleiro é o Ederson, eu não tinha a mínima dúvida disso. O Bento, ele tá lá mais como terceiro goleiro, né, realmente, pra caso de uma merda federal com o Ederson e com o Alisson, ele entre. Mas na ausência do Alisson, o Ederson é o goleiro titularíssimo. Eu acho que tá completamente correto. Eu ainda acho o Alisson melhor que o Ederson? Sim, não vou mudar essa opinião praticamente nunca. Porém, o Ederson é um bom goleiro e é um bom reserva para o Alisson. E agora, na ausência do Alisson, nada mais do que justo ele ser titular. Danilo, lateral direita. Eu tenho que comentar alguma coisa? Patético, né? Podemos seguir? Para não irritar aqui? Perfeito. Dupla de zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Realmente é isso que tem. Como eu já citei no bloco anterior, né? O Dorival fez uma convocação, né, de reposição extremamente genérica. E aí, Militão, que seria titular, cortado. O Bremer, que talvez brigaria com o Marquinhos para ser esse reserva do Militão, possível titular, cortado também. E aí, Fabrício Bruno e Beraldo não vou jogar tal qual na última data FIFA. Então, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Eu, particularmente, não aguento mais Marquinhos. Gabriel Magalhães eu acho correto, né, a escalação dele. E é um puta jogador. Tá fazendo uma excelente temporada no Arsenal. E o Marquinhos é aquilo, né? É o que a gente tem. Deixa aí. Lateral esquerda, Alex Telles. Eu acho muito interessante o teste do Alex Telles, né? Vem jogando um bom futebol desde que saiu do Al Nassr e chegou ao Botafogo, né, cara? Fez um mata-mata muito bom contra o São Paulo pela Libertadores. Então é um jogador que eu acho que vale esse teste, né? Ele já vinha sendo até utilizado com o Tite no último ciclo, né, de Copa do Mundo. E aí acabou sumindo um pouquinho mais, né? Porque acabou indo para a Arábia.
Porém, cara, tá jogando bem no Brasil, vale o teste, e eu acho que o Abner ele vai acabar sendo utilizado também contra o Peru, então eu acho que o Dorival vai conseguir fazer uma boa mesclagem aqui nessa lateral esquerda. Agora, indo pro meio de campo, cara, o meio campista, né, o volante titular vai ser o André, isso aqui já tava um tanto quanto óbvio, porque ele foi o único volante de marcação convocado, e eu acho certíssimo, na minha opinião, é o melhor que a gente tem à disposição atualmente, talvez brigue com o João Gomes, só que você tem umas diferenças técnicas, né, um pouquinho maior, né, o André ele tem uma saída de bola melhor, por exemplo, o João Gomes ele é aquele cara que vai mais pra caçada, então eu entendo, eu também iria de André aqui, eu acho que é a melhor opção, a opção mais viável, e concordo com o Dorival. Aí, cara, a maior parte dos sites coloca 4 atacantes. Eu quero imaginar que o Dorival vai fazer um 4-3-3 com Rafinha de meia. Eu ainda vou chegar nessa parte do Rafinha de meia. Então, o que eu acho que ele vai fazer? Lucas Paquetá de segundo volante, fazendo esse box-to-box, auxiliando também na marcação do André, né? Um pouquinho menos, porque o Paquetá não é esse jogador lá muito marcador, porém vai auxiliar nessa categoria de passe que a gente não tinha, por exemplo, com o Bruno Guimarães na hora dessa saída. Eu acho muito boa essa mudança, tanto que eu preguei naquele vídeo que eu falei da convocação e que eu fiz também a minha escalação ideal. E eu acho que ele vai colocar o Rafinha de camisa 10. O Rafinha está jogando de camisa 10 no Barcelona, está comendo a bola no Clube Blaugrana. E assim, cara, é o melhor jogador brasileiro, como eu preguei naquele último vídeo que eu falei de seleção brasileira, na Europa atualmente, nesta atual temporada. E assim, cara, tá jogando um absurdo justamente nessa posição de camisa 10. Hora ou outra, ele é colocado como ponta esquerda, né? Porém, ele tá se sentindo mais confortável, tá desempenhando esse futebol absurdo do melhor brasileiro na temporada atual da Europa, nessa função de camisa 10, auxiliando mais aos ataques, realmente tendo uma movimentação diferenciada, conseguindo basicamente cair tanto para a ponta esquerda quanto para a ponta direita, talvez segundo atacante, auxiliando, voltando mais para a construção realmente. Cara, o Rafinha tá jogando muita bola. Eu acho que essa posição de camisa 10 do Rafinha tem que ser aproveitada na seleção. Aí a gente tem que tentar algo diferente. O que a gente tentou na última data FIFA não deu certo claramente. E ainda mais na ausência do Vinícius Júnior, eu acho que abre uma vaga. E essa vaga aqui, né, mais pra teste realmente, tem que ser do Rafinha. Tá jogando muita bola. Eu acho corretíssimo realmente você montar um time, talvez em volta dele ou do Rodrigo pra essa data FIFA, porque são os dois melhores jogadores que a gente tem atualmente à disposição na seleção brasileira. Afinal, o Vinícius Júnior tá fora. E agora eu imagino que venha ter realmente um trio de ataque. Savinho na ponta direita, tá jogando muita bola no Manchester City. Eu acho merecidíssima a convocação dele. Fez uma boa Copa América quando jogou. É aquele ponta driblador, né? E, cara, parte muito bem pra cima do atacante adversário, né? E pode auxiliar muito ao Brasil a chegar em vantagem numérica, né? Os zagueiros eles vão ter que fazer, por exemplo, uma marcação dupla no Savinho. E aí vai abrir mais espaço pros outros jogadores, como o Rafinha, que faz muito essa chegada, né? Pra auxiliar a ponta no Barcelona. O Igor Jesus, o Rodrigo, o Lucas Paquetá. Eu acho que a escalação do Savinho entre os 11 titulares é excelente e como eu fiz naquele meu vídeo de previsão, eu também teria feito isso. Ponto esquerda, eu creio que ele irá com o Rodrigo. Eu não me surpreenderia se houvesse uma alternância, né, entre o Rodrigo e Rafinha, porque são dois jogadores que podem fazer realmente tanto a ponta esquerda quanto essa função de camisa 10. Porém, o Rodrigo já disse em entrevistas que prefere jogar de ponta esquerda. Então, na ausência do Vinícius Júnior, eu imagino que ele vai colocar o melhor jogador da seleção brasileira na última Copa América e também na última data FIFA, nessa posição que ele prefere. E eu acho corretíssimo colocar o Rodrigo de ponta esquerda. E lá na frente, uma aposta, né? Um jogador que se assemelha mais ao Pedro, que vinha treinando como titular na última data FIFA, até se lesionar, que é o Igor Jesus. Ele é esse jogador que eu acho que se assemelha mais ao Pedro, realmente, como eu falei, do que o Endrick, e por isso eu acho que ele foi o preferido do Dorival para treinar entre os titulares. E cara, o Igor Jesus ele veio jogando uma bola absurda no Botafogo, completamente justo ele jogar aqui entre os titulares, embora eu acho que o Endrick ele já mereça começar com o titular absoluto. Eu achava que o Igor Jesus ele talvez deveria ser utilizado contra o Peru, mas como uma função de reserva realmente para ter testes. Mas como o Dorival ele prefere esse atacante mais pivôzão, que vai dominar a bola no peito, vai calmar o jogo, vai servir os outros, também vai ser bom de cabeça, eu entendo completamente a escalação do Igor Jesus aqui entre os 11 titulares, e eu não vou ser contra isso, embora eu acho que o Endrick ele tem que ser mais utilizado, e o Dorival não cansa, né, de realmente deixar o Endrick em escanteio, né. E assim, eu espero realmente que o Dorival ele vá nesse 4-3-3, porque se ele meter um 4-2-4 com, cara, o Rafinha de ponta esquerda, o Rodrigo de falso 9, aí o Igor Jesus e o Savinho na ponta direita, eu vou ficar um tanto quanto revoltado porque você tá tirando o melhor jogador brasileiro na atual temporada da posição em que ele melhor tá rendendo. Você tá jogando o melhor jogador da seleção brasileira na última data FIFA e na última Copa América da posição em que ele gosta de jogar. E tá colocando numa posição que ele não rende, e já tá evidente isso. E assim, mesmo jogando numa posição que ele não rende, ele vem jogando bem. Então, eu acho, né, tem uma leve impressão, né, talvez assim eu seja muito burro pra ter essa visão e o Dorival Júnior não ter. Mas eu acho que botar o seu melhor jogador na melhor posição pra ele é o correto.
Vai entender, né? Mas, realmente, se fosse 4-3-3, eu acho que essa mudança no meio campo é muito bem-vinda, tanto que eu pontuei isso naquele meu outro vídeo, e a mudança do ataque maravilhosa. Eu acho que a ausência do Vinícius Júnior é ruim, porque era uma data FIFA que o Vinícius Júnior ele poderia realmente despontar, vai pegar os dois piores times da atual eliminatória, então poderia meter uns golzinhos e tirar toda essa pressão que o povo brasileiro, né, que a torcida e também um pouco da mídia, tá fazendo sobre ele, que é justa, porque ele não vem desempenhando. Porém, acabou cortado e eu acho que isso aí acaba sendo positivo para a seleção brasileira, que é obrigada a arriscar e vai colocar os seus melhores jogadores, Rodrigo e Rafinha, nas melhores posições que eles conseguem fazer realmente em campo. E eu acho que isso aqui tem tudo para dar bom. Se fosse 4-3-3, como eu acabei de comentar, eu tenho muitas expectativas para esses jogos contra o Chile e contra o Peru. E como eu venho comentando e venho pregando toda vez que eu falo de seleção brasileira, não pode só ganhar do penúltimo e do último colocado da eliminatória. Tem que ganhar e jogar bem. E eu acho que o Dorival Júnior ele tem certeza disso, tanto que essa pressão toda já está recaindo sobre ele. Eu acho que o Brasil ele vem realmente para dar show nessa data FIFA. E também, se não der show contra os dois últimos, vai ficar meio complicado. E aí poderia até desembocar, por exemplo, numa demissão do Dorival. Vamos esperar para ver realmente, né? Mas se esse 11 aqui que estão prevendo jogar, eu acho uma excelente escalação. E eu acho que o Brasil ele vai realmente conseguir desempenhar contra esses dois times. Então, não mais é isso. Novamente, reitero, infelizmente estamos em data FIFA. Porém, tem até que alguns pontos curiosos a se falar. Embora a seleção brasileira ela venha se afastando cada vez mais do seu torcedor, irritando aquele telespectador que gostava da seleção, e já era até que uma exceção, né? Porque a maioria do pessoal já fica revoltado com a data FIFA vir, e aí pegar o seu jogador do seu time, lesionar ele e te deixar de mãos abanando, como foi o caso do que aconteceu com o Pedro. E aí, cara, a seleção brasileira que já era muito mal vista por esse torcedor, que se importa mais com o seu time do que com a seleção, agora vem sendo mal vista também por aquele seu único apoiante. Pelo torcedor que gostava de ver a seleção brasileira jogar. Por aquele torcedor que gostava de ver os melhores craques brasileiros reunidos, jogando em um time só e dando show nas eliminatórias. E assim, vem dando essa raiva com muito mérito, né? Porque, afinal, é uma administração terrível, é um comando técnico terrível e é um desempenho em campo terrível. E eu espero que esses jogos contra as duas piores seleções dessas eliminatórias para a Copa de 2026 realmente seja uma virada de chave. Que o Brasil ele vença os dois jogos, que o Brasil jogue bem nos dois jogos, que o Brasil ele deixou nos dois jogos e que consiga ficar mais tranquilo nessa tabela e ter finalmente um respiro. Que o Dorival e seus comandados tirem toda essa pressão que está em suas costas desde a Copa América. Eu acho que isso vai acontecer? Espero que sim. Mas dessa seleção brasileira, eu não duvido de nada. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.